Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bangcast, mais uma vez, terceiro episódio daqui do Bangcast. Como sempre digo, o nosso podcast tem como slogan unção, sabedoria e capacitação. Nós estamos sempre a trazer pessoas, ou queremos e vamos sempre trazer pessoas que carregam muito da parte de Deus, que são líderes e estão dispostos a capacitar, a passar a sua experiência para outras pessoas. E hoje nós temos uma convidada super especial. É alguém que tenho como mãe, ok? E dispensa apresentações. Pastora Alexandra. Seja muito bem-vinda, Pastora Muito Alexandra. obrigada por este convite e pela oportunidade também que me concede. Amém. Queridos telespectadores, deixa só dizer aqui, acho que os três primeiros convidados desse podcast foram pastora. E se calhar alguém que vai ver e vai ver, mas o Pedro só convida a pastora? Não, nós também vamos convidar outros líderes, empresários, mas pessoas que possam passar algum conhecimento da parte de Deus, das suas experiências para as nossas vidas. Pastora, é por hábito, sempre que trago um líder, pedir para que comecemos o podcast em oração. A pastora pode nos levar a uma breve oração? Claro, Amém. soberano e eterno Deus, nós te rendemos graças porque tu és bom. Obrigado por nos conceder a oportunidade de falarmos da tua parte e na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos passar um tempo de qualidade contigo, falando das coisas do reino. Sê conosco, que o teu Espírito Santo habite em nós e permaneça, que ele nos encha de sabedoria e capacitação para a honra e glória do teu nome. Nós oramos com fé. Amém. 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 Pastora, mais uma vez agradeço a disponibilidade da pastora por estar aqui. Sei que hoje o dia não foi daqueles muito fáceis, mas ainda assim a pastora se esforçou para estar aqui e a minha profunda gratidão. Para quem não conhece Pastora Alexandra, quem é a Pastora Alexandra? Bom, antes de mais, eu sou Alexandra, uma pessoa simples, sou mãe, sou esposa, e Deus nos concedeu a graça e pela misericórdia dele nós lideramos um rebanho, fazemos parte da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola, sitiada na Europa. E lá nós não costumamos chamar pastora. Lá como é que chama? Olha, Então é diaconisa. é isso que eu ia perguntar logo a seguir. A pastora é mais chamada por pastora ou diaconisa? Ou como é que prefere ser chamada? E por que chamam um não o outro? Como é que... Se Bom, puder nos em primeiro elucidar. lugar eu respondo pelo meu nome, seja quem for, seja criança, seja adulto, e sempre de bom agrado responder pelo meu nome, desde que haja respeito nisto. E em segundo lugar, não é o título que nos caracteriza ou que nos define. Então, isso é mero título, não é? Pastora ou diaconisa é um título que pode ser honorífico ou um título eclesiástico, seja como quiserem chamar. Mas o bom relacionamento entre as pessoas é que é importante. Algumas pessoas me chamam mãe, outras me chamam mamá. Desde muito cedo me acostumei a ser chamada por mamá. Mesmo antes de ser mãe. Mesmo antes de ser mãe, por pessoas até mais adultas que eu. Mas isso já por causa da liderança que Exatamente, exerciam por lá em Luanda. causa da liderança e não só. É que quando nós somos chamados a viver algo da parte de Deus, o Espírito de Deus testifica para as outras pessoas aquilo que nós somos. Então, as pessoas olham para mim e me veem como uma mãe. Alguns me chamam mãe, outros me chamam diaconisa, outros me chamam pastora e eu respondo, outros me chamam professora e eu respondo a todos esses nomes, desde que eles venham com muito respeito. Amém. Queridos, hoje realmente temos aqui a pastora para falar de um assunto muito específico que tem muito a ver com relacionamento, tem muito a ver com propósito, namoro, casamento.
E uma das coisas que caracteriza a pastora Alexandra é o facto de, nas suas publicações, ministrações, a pastora falar muito de relacionamento. Ok? E eu queria perceber da pastora, de onde é que nasce, não sei se considera um chamado, uma aptidão, uma habilidade em orientar mulheres, em aconselhar mulheres, de onde é que nasce, como nasce? Bom, isto nasce do próprio Deus, não é? Me confiando a missão de orientar mulheres. Eu fui chamada por Deus para orientar mulheres e eu tenho a plena certeza que isto nasceu do coração de Deus. É o próprio Deus que me capacita para tal. Não é pela formação acadêmica, muito menos por talvez inspirando-se em outras pessoas. Mas isso provém de Deus. Eu me sinto bem a fazer isto. Mas quando é que a pastora percebeu que não? Parece que existe um chamado de Deus para falar sobre esse tipo de assunto. Existiu algum momento que a pastora percebeu, esse é o meu chamado e eu vou exercê-lo independentemente se houver pessoas que concordem ou não? Independentemente se houverem pessoas que concordem ou não, este é o meu chamado. Eu comecei a sentir isso desde muito cedo, quando comecei a olhar para os jovens na igreja, a cometerem muitos erros relativamente a esta área da vida. E para nós, os cristãos, o relacionamento sentimental, afetivo, relacionamento a dois, se tornou como um calcanhar de Aquiles, e Satanás faz o que bem entende na vida das pessoas quando esta área não é muito bem definida, não está organizada. A pessoa não sabe o que quer. Satanás usa isto para destruir as pessoas. Na maioria dos casos, os jovens cristãos são destruídos nesta área. Então a pastora, nesse caso, prepara especificamente jovens. Exatamente. Fala de relacionamento de jovens. Mulheres jovens. Mulheres jovens. Estas que querem formar uma família, ser mães, cuidar de um lar. Eu falo para elas. E no âmbito mesmo do relacionamento, a pastora sente que de alguma forma o casamento ou relacionamento que a pastora teve na juventude e o próprio casamento em si intensificou, aperfeiçoou o chamado por causa dos desafios que foi passando? Bom, a vida... Ou já entrou sabendo que não, isso tem que ser assim? Claro que não. Ninguém é leigo em tudo ou em todas as matérias. Alguns sabem uma ou outra coisa porque estudaram aquilo, outros porque alguém lhes transmitiu conhecimento sobre, e então ninguém sabe tudo. No meu caso específico, como todas as pessoas, têm as suas experiências pessoais. E parte do que eu passo para as pessoas é o que eu vivi. Alguma das coisas é experiência de vida, apreciando, observando outros casais, aconselhando outros casais e, sobretudo, o nosso pilar, o nosso alicerce é a palavra de Deus. Esta é que serve como um guia, um manual de instrução para a gente ter noção de como levar um relacionamento. Então, nós podemos levar um relacionamento aos nossos termos, aos termos que o mundo vende. Mas nós que somos cristãos, somos pautados por princípios bíblicos. E quando eu abordo este assunto com as pessoas, eu me baseio na palavra de Deus. Uma pergunta, pastora. A pastora sente que há uma grande diferença a forma como nós, os cristãos, nos relacionávamos há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás e agora como nos relacionamos? Qual é essa grande diferença? Há uma grande diferença. O que não quer dizer que não existiam pessoas que erravam. Sempre vão existir erros enquanto sermos seres humanos. Isso é verídico. Mas
as pessoas eram mais comedidas, as mulheres se guardavam mais e os homens também. Havia mais pudor naquela época, de há 10 anos atrás. Hoje é tudo muito aberto, tudo muito fácil, tudo muito favorável em termos de clima. As próprias pessoas em si são muito acessíveis a esse tipo de comportamentos, de levar as coisas de forma fácil. Não achas que e descomprometidas também. E a pastora acredita que as redes sociais têm influência nisso? Com Nessa acessibilidade, porque hoje eu também consigo perceber que as coisas são muito acessíveis. Basta nós entrarmos nas redes sociais, mandar uma mensagem e conseguimos logo ter acesso à pessoa. É tudo que torna as coisas mais acessíveis e as pessoas pensam que por causa da acessibilidade a Bíblia e os outros conceitos estão ultrapassados, mas Deus continua sendo Deus, pecado continua sendo pecado e princípios morais continuam sendo princípios. O mundo mudou tecnologicamente, evoluiu e avançou, mas existem algumas normas que nunca serão ultrapassadas. Exato. E como filhos e servos de Deus, nunca podemos nos esquecer disso. Quando nós nos esquecermos de quem nós somos, para onde vamos, nós vamos cometer muitos erros. Repara, Pedro, que a Bíblia vai contar a história de um casal que a Bíblia, o esposo ou o homem era rei. A Bíblia declara que Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. No livro do 1 Reis, você pode ler isso no capítulo 24 e em diante. Então, ele foi um dos piores reis por quê? Por causa da escolha que ele fez no casamento, com quem se casar. Acabe casou com uma mulher que não era da parentela dele, sendo ele israelita, adorador de um Deus vivo, ele vai casar com uma mulher idólatra. Quando você se casa, a pessoa com a qual você se casa vai ditar muito para onde você vai e onde você quer chegar. O rei Acabe casou com Jezabel e Jezabel introduziu a idolatria no reino de Israel. A pastora está a dizer que toda pessoa que casa com pessoas que não são da sua terra trazem problemas no casamento. Eu estou a dizer que pessoas diferentes com jugo desigual, como a Bíblia declara, elas podem ir para direções diferentes. Quando falamos do jugo desigual, estamos a falar de pessoas que não pensam da mesma maneira, pessoas que falam coisas diferentes. Por exemplo, o Pedro é cristão, vai à igreja, é comprometido com a obra de Deus, mas insiste em casar com uma mulher que não é de Deus. Imagina, o que é que vai sair desse relacionamento? Será que eles vão se entender? Será que vão avançar? Será que esse relacionamento vai progredir? Não se pode ter objetivos diferentes quando o assunto é relacionamento. Porque o relacionamento é uma parceria, Pedro. Você vai buscar alguém para a vida. É uma das decisões mais importantes do ser humano. Então faz sentido aquilo que dizem, sem querer interromper. Pessoal, não vão me ver a rir hoje como foi da outra vez com o pastor Bruno, porque eu já errei muito nos relacionamentos. Hoje vou mesmo calar para aprender. Já ri, mas hoje vou calar para aprender. Então quer dizer, pastora, é o que dizem na gíria, uma mulher pode te construir, pode te destruir. Do mesmo jeito que te constrói, te destrói. Se a escolha for mal. Pedro, do mesmo jeito que ocorre para um homem se unindo a um casamento errado, também ocorre para uma mulher. Uma mulher também pode ser destruída se fazer um mau casamento, assim também como um homem pode ser destruído se fazer um mau
casamento. A mulher pode te elevar, não é? Te levar a crescer, a progredir, a se tornar mais do que aquilo que você é. Pode te fazer atingir metas, objetivos, pisar em lugares que você nunca pisou. Mas ela também pode te levar no mais profundo do abismo. Ela pode destruir aquilo até que ela já encontrou, aquilo que você conseguiu sem a ajuda dela. Então é muito importante esta decisão. A decisão de com quem vou me casar. Quem será a mãe dos meus filhos? Qual é a companheira que eu vou levar para a vida? Isso não é sobre beleza, não é sobre dinheiro, não é sobre status social. É sobre quem ficará contigo quando você se tornar inútil. Yes. Entendes? Porque há um estágio da vida do ser humano que ele vai se tornar inútil um dia. Será que a mulher com a qual você quer se casar estará disposta a suportar a tua inutilidade? Porque um dia você pode se tornar inútil. Um dia ela pode se tornar inútil. Será que há disposição para isso? Porque existem vicissitudes na vida que podem nos tornar inúteis. Uma doença, um acidente de trabalho, falta de emprego, e você não poder prover naquele relacionamento. Será que esse relacionamento se sustentará longe daquilo que o homem ou que a mulher é capaz de fazer um pelo outro? É sobre isso. Mas, pastora, isso que a pastora disse é muito importante. Essa fase da inutilidade do ser humano, essa fase realmente chega para todo ser humano. Mas como é que nós vamos perceber, pastora, se essa pessoa que nós estamos a escolher terá capacidade ou não de nos suportar quando nós não tivermos, nós nos sermos úteis? Todas as pessoas dão sinais, todas. Por isso é que Jesus disse para os seus discípulos que pelos frutos os conhecereis. Alguém que durante o processo de namoro é muito materialista, é egoísta, alguém que durante o processo de namoro é orgulhoso, alguém que durante o processo de namoro não cuidou do parceiro ou da parceira. Se no futuro esta pessoa não vier a se converter, passar por uma transformação da parte de Deus e uma capacitação do Espírito Santo, nós estamos diante de alguém que no futuro não suportará a inutilidade de alguém. Então, os sinais estarão ali, visíveis. Cabe à pessoa que está a viver esta situação não ignorar os sinais só porque está apaixonado ou só porque quer casar. Porque os sinais vão estar ali. A pessoa é que tem que estar aberta, não é? a ver esses sinais. A pessoa tem que estar preparada e não mascarar as coisas. Porque o que é que se verifica? Quando alguém quer sair do solteirismo, aceita qualquer coisa. Aceita qualquer tratamento, aceita qualquer proposta, depois já se vê aceitar qualquer pessoa. Então está a fazer de tudo para sair do solteirismo, em vez de pensar em alguém que será um parceiro ou uma parceira para a vida toda. Então, se os sinais estiverem ali neste processo e estes sinais forem ignorados, esta pessoa vai sofrer futuramente ou vai optar pelo divórcio que é biblicamente inaceitável. Agora, pastora, imagina, né? Eu percebi esses sinais na pessoa, mas ainda assim, por causa dos sentimentos, ainda assim, não sei se é uma forma correta e também como jovem, e a pastora mesmo é conselheira de jovem, vou aproveitar já que eu vou aproveitar fazer as perguntas que estão no meu coração. E veja esses sinais, mas acreditas numa mudança. É possível mudar esse tipo de sinais? É possível inverter? Qual seria o procedimento? Porque eu gosto da pessoa e
e quero ver se a pessoa muda. Bom, primeiro é necessário pensar com clareza que nenhum ser humano muda outro ser humano. Exatamente. As pessoas mudam quando elas querem e se elas quiserem mudar. Mas em Deus nós acreditamos na transformação do ser humano pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do juízo e do pecado. Existem coisas suportáveis e coisas insuportáveis. Se esta pessoa, ao longo da caminhada, ao longo da vossa jornada, apesar do amor que você sente por ela, esta pessoa te leva a pecar, te afasta de Deus, esta pessoa faz com que o pior de ti saia para fora. Quando estás com esta pessoa, te tornas uma pessoa ruim, uma pessoa horrível. Ela atrai em ti as coisas mais ruins. Você precisa se afastar imediatamente desta pessoa, se você não estiver casado com ela. Agora, se você estiver casado com ela, aí é aquilo que nós dissemos, né? Que existem casamentos que nos fazem cantar louvores e existem casamentos que nos fazem virar intercessores. Papá da intercessão não para de orar. Deus, a minha mulher, Deus, a minha mulher, muda a minha mulher. Então, casar com um problema bonito. Problema bonito, vai te fazer intercessor, você vai se aperfeiçoar na intercessão, vai entrar no departamento da intercessão e vai virar o papá de oração, porque ela não te faz cantar louvores, então você vai ter que interceder muito para ela mudar. Amém. Pastora, como jovens cristãos, quais são os princípios para começarmos um namoro? Imagina, pastora, tem uma irmã na igreja bonita, olhei para a irmã, atraiu os meus olhos. Se eu quiser namorar com essa irmã, quais são os princípios e se eu já poderia começar a pensar nisso? Ou seja, quais são os princípios para chegar nessa pessoa? Primeiro você precisa saber o que você quer. Exato. E quando você olha para essa irmã, o que você vê, e se o que você vê não vai mudar daqui a 2, 3, 4 anos. Por isso é que eu disse no início, não é sobre beleza. Não é sobre beleza. Porque beleza acaba, profissões são deixadas para trás, são deixadas de exercer, dinheiro na conta bancária evapora. Isso a gente sabe. Então, primeiro, as tuas metas, os teus objetivos. O que é que você quer? Será que você está a namorar só por namorar? Ou você quer namorar para constituir uma família? Você, quando for pedir namoro, vai com essa certeza do que realmente você quer, para não cometer o erro de iniciar algo e depois mudar de ideia. Porque neste processo de mudar de ideia, você pode magoar a pessoa, ou a pessoa pode te magoar. Então, é necessário ter os objetivos bem definidos e, de preferência, que ambos tenham os mesmos objetivos, para não, mais para frente, não é? Não dizerem, não, eu não pensava assim. Você não pode me obrigar a agir assim, porque eu sempre fui assim. Então, é desse jeito. A pessoa que vai atrás de alguém, primeiro tem que se conhecer a si mesmo, saber o que ele quer, o que ele procura em uma mulher ou o que ela procura em um homem. Não se deixar levar pelos traumas do passado, porque às vezes pessoas magoadas, feridas, acabam ferindo outras pessoas porque têm traumas de relacionamentos anteriores. Querem comparar relacionamentos passados com relacionamento presente. Entra por um relacionamento e começa a dizer, olha, eu já sofri muito, não me faças sofrer. Não. Achas que é errado falar disso, pastor?
Não, você tem que entrar curado na relação. Existem mulheres que não têm dificuldade de falar dos traumas. O que é que a pastora acha sobre isso? Bom, na maioria das vezes as mulheres não falam dos traumas ou das decepções com medo do julgamento das pessoas, o receio de se expor e depois as pessoas usarem, ou o próprio parceiro usar isso contra ela. Mas ao se esconder, pastora, não estaria a me impedir de não ativar gatilhos? Estaria, mas isso é uma coisa que, como casal, devem trabalhar juntos. Se ficarem juntos, vão trabalhar nisto. Ok. Agora, pastor, já sei quem eu sou, já sei aquilo que eu quero para a minha vida e os meus objetivos de vida. Como abordar a irmã? Nunca falei com a irmã. Ou cumprimento só a paz do Senhor. Qual é o processo? Há muitos jovens, pastora, pergunto isso por quê? Porque há muitos jovens que começam o namoro de forma errada. Não, começa por uma amizade, não é? Uma amizade, prestando atenção na pessoa em causa, analisando a pessoa à distância, sem ela saber que você quer alguma coisa com ela, porque assim todas as suas atitudes serão verdadeiras e espontâneas. Você vai conhecê-la de longe, sem saber que está a ser observada, para não ser uma atriz, para não agir como se estivesse a atuar. Eu não sei se você está a perceber. Por exemplo, eu sei que o fulano gosta de mim, então vou caprichar na maquiagem, vou caprichar no português, vou exagerar no perfume, aí eu quero impressionar ele. Mas se eu não souber que o fulano gosta de mim, eu vou ser natural. Exatamente. Isso é verdade, pastor. É? Isso é verdade. Eu vou agir com naturalidade. Exatamente. Sem fingimento, sem hipocrisia. Serei eu mesma. E é sobre isso. Você conhecer a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela aparenta ser. Principalmente no meio cristão. No meio cristão, todo mundo é santo até colocar o pé para fora do templo. Há uma questão, pastor. Já conheci a irmã, estamos a namorar. Nesse processo de namoro, o que é que acontece até o casamento? O que é que deve acontecer até ao casamento? O que é que deve acontecer? É uma fase de se conhecer? É uma fase de o que é que o casal de jovens cristãos deve fazer até o casamento? Este conhecer não é um conhecimento físico, nem um conhecimento da conta bancária. O que nós vemos nos dias de hoje é que os relacionamentos são baseados em sexo e dinheiro. Mas quando a Bíblia dá conselhos relacionados a isso, Paulo, em primeiro livro de Coríntios, no capítulo 7, vai dizer que, para mim, bom seria que homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Neste contexto, o namoro cristão é baseado no conhecimento mútuo e na troca de experiências de vida, é baseado em traçar objetivos que culminarão com o casamento. Se o objetivo do casal não for o casamento, é melhor nem namorarem, porque o objetivo principal de um namoro com propósito é o casamento, ou deve ser o casamento. Pastora, já estou a namorar com a pessoa e no percurso estamos a nos alinhar e tal, a preparar o casamento. E eu descubro defeitos profundos de caráter. Mas eu já estou a namorar com ela, meu pastor já conhece, já apresentei na minha casa, já apresentei nos meus pais, a igreja sabe. Mas nesse processo
descubro esses defeitos, separo ou eu continuo para o casamento? Como casal, devem conversar e trabalhar nisto. Se for da vontade da pessoa mudar de comportamento, deixar-se moldar, é provável que mais para frente amadureça, deixe algumas práticas e se torne aquilo que se espera de uma futura esposa ou de um futuro esposo. Mas se assim não for, como eu dizia anteriormente, que existem pessoas extremamente egoístas, extremamente orgulhosas, há uma coisa que é imperdoável: promiscuidade. Por exemplo, contigo se guarda, contigo te diz que é até o casamento, mas você descobre que lá fora está a dar para outra pessoa. Você vai querer casar com esta pessoa? Por mais que você ame esta pessoa, isso não é para esperar conselho. De imediato sai deste tipo de relacionamento, abandona logo. Mas existem coisas que podem ser trabalhadas e as pessoas... Ninguém nasce uma boa esposa. Ninguém nasce um bom esposo. Ao longo do nosso crescimento, nossos pais nos ensinaram a sermos bons filhos. Mas quem vai aprimorar a esposa que você quer é você. Exato. A esposa que você precisa é você que a torna. Exato. Não é que ela vai vir da família dela com uma educação já trabalhada para si. Exato. É deste jeito que as coisas funcionam. Então, ao longo do processo de namoro, ao longo do processo de conhecimento mútuo, se descobrirem-se coisas horríveis, sempre se pode voltar para trás. Traição. Tu me conheceu e me traiu, pastor. Ainda que os pais conheçam, que o pastor conheça, os padrinhos conheçam, o aconselhável é deixar. É deixar. E conta-se aos pastores, aos pais, o que aconteceu? Ou simplesmente o casal separa-se? Não, as pessoas vão cobrar de vocês. Não te vejo mais com a fulana. Que é que se passa? Não te vejo mais com fulano. Querendo ou não, você vai ter que explicar. Principalmente quando foram muito longe, passaram muitos anos juntos. Existem namoros que duraram, por exemplo, 2, 5 anos. E todos os amigos em comum, famílias e não só conheciam eles como casal e esperavam por um casamento. Essas pessoas vão cobrar alguma coisa, algum posicionamento. Realmente. Pastor, como é que eu tenho a certeza, né, de que essa é a pessoa que Deus enviou para mim? É a escolha divina de Deus para a minha vida? Bom, essas coisas de escolha divina traz confusão e discordância até mesmo entre os cristãos. Alguns defendem que Deus ele só escolheu uma mulher para Adão. Exato. E daí decidiu não escolher mais ninguém e deu uma mulher prostituta para o profeta e depois também, enfim... Em situações específicas, Deus indica o parceiro ou a parceira. Confirma. Mas não é um padrão. Ok. Não é. Como é que eu sei que essa é a pessoa? Sem olhar muito para isso. Sem culpar Deus pela tua escolha. São as tuas convicções como ser humano, são os teus objetivos, são as tuas metas, porque eu sou uma mulher casada. Existem fases no casamento, existem circunstâncias no casamento que você acorda um dia e está, às vezes, com uma raiva daquela pessoa. Acontece, pastor? Acontece. Ou porque discordaram sobre algum assunto, ou porque a pessoa não fez aquilo que você gostaria. Então, eu sei que essas coisas vão existir, vão acontecer, mas
não são elas que me fazem permanecer ou desistir do meu casamento. Yes. Eu decidi estar casada e permanecer casada, porque o casamento é também sobre ter uma missão. A missão de constituir uma família e cuidar desta família. Qual família? A família que eu formo com o meu marido. Então, o que eu quero dizer com isto? Que mesmo namorando alguém, haverão dias que você vai gostar muito daquela pessoa, das atitudes dela e do que ela representa. Mas haverão dias de não gostar muito, ou de sentir-se um bocadinho decepcionado por uma ou por outra atitude da pessoa. Mas você ter a plena convicção que, apesar disto, a fulana me representa. Yes. Apesar disto, a fulana completa esse espaço na minha vida. Amém. Isso é profundo. Na verdade, também tem muito a ver com a utilidade da pessoa em si. É um pouco. Depois vamos chegar lá novamente. Pastor, o que nós vemos hoje em dia é jovens cristãos a casarem por pressão. Pressão dos líderes, pressão da sociedade, pressão da igreja, pressão da idade, pressão das redes sociais. Como é que o pastor encara isso? Não se casa por pressão, não se casa para impressionar, não se casa para ter um cargo no serviço. Por exemplo, existem homens que casaram para ser promovidos. Existem homens que casaram-se porque queriam ascender a um status social. Mas esses não são os motivos que os motivos certos para nos casarmos. O motivo certo é você saber que eu quero esta pessoa para a vida, independentemente de atingir isto ou aquilo. Porque se um dia o status social acabar, você vai desgostar da pessoa. Se a pessoa perder um membro, você já não vai amar aquela pessoa porque se tornou inválido ou inválida. É por aí. Então, tem que se ter muito cuidado. A pressão da sociedade não pode definir, não pode ditar as tuas decisões. Ninguém te pode pressionar a nada. Dizia eu no início que a pessoa com a qual vamos nos casar é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Esta decisão pode nos alavancar, nos elevar, ou pode nos destruir e nos colocar em um buraco profundo. Então, ninguém pode te pressionar a nada. Tem as tuas próprias convicções em relação ao casamento, leva o tempo que precisar para se definir, desde que você não atropele ninguém e não deixe de ser pautado pela palavra de Deus. Por isso é que Paulo disse que para ele, bom seria que não tocasse em mulher, até porque ele não se casou. Permaneceu-se celibato, dedicou-se à obra e no final de tudo disse: combati um bom combate. Yes. Então, nós que queremos nos casar, temos que ter convicção de que vamos nos casar é para a vida toda. No percurso, você vai conhecer mulheres mais bonitas que a tua esposa. A mulher também vai conhecer homens mais bonitos que o marido dela. Mas nenhum deles será o marido dela. Yes. Nenhuma delas será a sua esposa. Yes. Então, a tua esposa vai ser a mulher mais bonita do teu mundo. Ainda que esse mundo exista só na sua cabeça. Yes. Mas é a mulher mais bonita do teu mundo porque você decidiu que assim será. Então o amor em si é uma escolha, pastor? O amor é uma escolha. O amor não é um sentimento. Quando nós dissemos que estamos a sentir paixão, estamos a sentir calafrio, estamos a sentir atração, estamos a sentir coisas quentes, coisas frias. Mas o amor é uma decisão, porque a Bíblia declara aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que se doou. Então o amor é doar-se.
Amor é doar-se. Jesus, por exemplo, não colocou condições para se entregar na cruz por nós. Ele se entregou. Isso é amor. Yes. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, tendo se entregado por ela. Isso é amor. Pastora, dos erros que a pastora mais vê hoje em dia nos jovens, qual é o que te deixa assim triste mesmo? Triste, que abala mesmo contigo? Nos relacionamentos de jovens cristãos. Dos jovens cristãos. E porquê? Eles não se guardarem para o casamento. É uma situação muito triste. Entenda que o pecado de um irmão em Cristo é o pecado da igreja toda. Porque quando se mexe com algo que vai abalar a estrutura como um todo, nós precisamos pensar nisso, nas consequências que podem trazer não só para quem pecou, mas para todas as pessoas envolvidas. E nós verificamos nos nossos tempos que os jovens cristãos não têm um namoro santo. Atualmente, os jovens namoram como se já estivessem casados. É a menina que trata o namorado como se fosse esposo dela e o namorado trata a namorada como se fosse esposa dele. Cozinha, lava, engoma para ele, dorme na casa dele, tem relações sexuais. E não devia ser assim. Por isso é que muitos namoros também não dão em nada. Se você já me dá aquilo que devia me dar só no casamento, por que eu vou me casar? Por que eu vou me prender a uma pessoa? Mas esse pensamento vem muito mais dos homens. Muito. E as mulheres precisam entender isto. Não é por cozinhar para ele que ele vai casar contigo. Não é por lavar as roupas que ele vai casar contigo. Então, mantém-se íntegra. Mantém-se fiel no que você acredita. Mantém-se firme naquilo que são os princípios bíblicos, e Deus vai se encarregar do resto. Se o homem condicionar o vosso relacionamento a ter relações sexuais, a cuidar dele como se já fosse esposa, você precisa se afastar e crer que o melhor de Deus está por vir. Mas atualmente não. E há muitas feridas por causa disso. Muitas. Lavei para ti, cozinhei para ti. Fez serviços de esposa. Ele tem isso tudo de graça. Vai se amarrar porque se daqui a pouco pode escolher outra e vai ter isso tudo de graça. Isso é verdade. Então, viver cada fase é muito importante. Viver a fase do namoro em santidade, isso nos entristece porque depois temos que lidar com os traumas, as mágoas. Uns saem da igreja, não aguentam, namorou com a irmã fulana, o irmão fulano, namorou com cicrano, beltrano e depois casa com outra pessoa. E às vezes a pessoa, o término foi doloroso, ela não quis que terminasse, ele não quis que terminasse. Então, vivemos num ambiente de mágoas, num ambiente de rancor. E isso mutila o corpo de Cristo. Por exemplo, pastora, nós estamos aqui para aprendermos nós todos e não só ouvirmos o que acontece, mas preparar também a juventude para evitar que esse tipo de coisas aconteçam. Esse caso isso que a pastora acabou de dizer, que existem realmente mulheres que na fase do namoro fazem esse tipo de serviço. Mas muitos homens também, pastora, usam um jogo psicológico que é: como é que eu vou saber que és boa mulher se você não cozinhar?
Como é que eu vou saber que sabe que vais ser uma boa dona de casa se você não vir arrumar a minha casa? Como é que as mulheres, principalmente, podem se proteger desse tipo de jogo psicológico que os homens fazem para algumas mulheres? Com muita sabedoria, ela pode, se o homem já for conhecido na casa dela, num ambiente em que ela vai fazer um almoço, por exemplo, de família e vai convidar, e todos vão saber que a fulana é que cozinhou. A questão é o posicionamento da tal mulher. Quando uma mulher não sabe quem ela é, vai aceitar qualquer chantagem emocional. Quando uma mulher não conhece o seu potencial, ela vai aceitar qualquer chantagem emocional. No relacionamento é necessário entender que nenhum dos dois é mais importante que o outro. Eu tenho o meu grau de importância ao mesmo nível que você tem o teu grau de importância. Se você se achar mais importante do que eu, as coisas não vão dar certo. Mas algumas mulheres se colocam nessa condição. Ela deixa que o homem haja com ela como se ele fosse o bonito da relação. Mas também esse tipo... Mas também... O bonito da relação. O bonito da relação. Mas também esse tipo de mulheres, pastor, se calhar são aquelas mulheres que já estão a viver numa fase de depressão, não? Que aceitam qualquer coisa com esperança de obterem, vamos dizer, um casamento? Bom, as mulheres são pressionadas a estar casadas desde a tenra idade. Porque vão já preparando, você vai ser assim, você aprende a fazer isso porque você um dia vai ter a tua casa. Então, mesmo no processo de crescimento, ela já cresce nessa expectativa. Então, a pressão, ela começa de dentro e é verificada por fora na medida em que ela vai lidando com as pessoas à sua volta. As pessoas pressionam a mulher a estar casada. E quando começa a atingir uma certa idade, então a pressão é ainda maior. Se essa mulher não for emocionalmente estável, se essa mulher não for madura o suficiente para entender os tempos, ela vai se deixar levar pela pressão psicológica que o mundo e que ela própria se causa. Mas é mais o mundo que lhe causa ou ela própria que se causa? Não, nós também nos pressionamos às vezes. As mulheres em si. Exatamente. Eu falo como mulher, às vezes por uma ou por outra razão, por olhar uma amiga já a marcar passos do género, por ver primas, pessoas que estão a casar-se, é provável que ela vá se pressionar e que não espere o tempo dela. É possível, talvez sem ninguém até dizer alguma coisa, mas a pessoa se pressiona, querendo... Ou seja, de forma consciente ou inconsciente, acaba se pressionando. E depois chega aí, é naquela idade que, vamos dizer, essa pressão às vezes é que faz aceitar qualquer coisa, qualquer pessoa. Faz. E faz muitas mulheres adultas ficarem com miúdos também. Sim. Bom, as mulheres muitas das mulheres não foram para a guerra. Yes. Então, há mais mulheres... O que a pastora considera ir para a guerra? Para a guerra mesmo. Para a guerra, os conflitos armados em vários países, sim. Morreram muitos homens. Não é metáfora, é algo real. Então, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Europa perdeu muitos homens. Em África, os conflitos armados entre grupos étnicos, entre partidos políticos e não só. Então, muitos homens morreram. E existem muitas causas que podem fazer com que dezenas de mulheres estejam solteiras, mas esta é uma delas. Poucos homens e muitas mulheres. Mas é realmente essa, pastora? Não, eu disse que existem muitas causas. E uma delas é poucos homens e muitas mulheres. Pastora, diz uma coisa. A pastora já liderou em Luanda e também lidera aqui na Europa. Existe uma grande diferença nos relacionamentos dos jovens em Luanda ou em Angola e aqui em Portugal? Jovens cristãos.
Os desafios são os Os mesmos, desafios são os mesmos. mas aqui são mais permissivos. Se Em que permitem. sentido? Em que sentido? Por exemplo, como cristã, você olha para o irmão, para a irmã, eles estão noivos e vivem como se fossem marido e mulher Na mesma casa. na mesma casa, e está de boa, é normal, porque aqui é Europa e na Europa é assim. Mas em África não. Mas não vivem Os filhos de forma só declarada, pastor. de forma clandestina, de forma mas às clandestina. vezes até mesmo aberta, e também não querem Sério? saber. Não querem saber o que você vai pensar. Mas em África não, Mas os a filhos pastora já saem da presenciou casa dos casos pais. Assim, a pessoa já sabe de casos assim? Eu De sei, pessoa- mas eu não posso falar disso Não, aqui. não estamos a dizer para falar, pastora. Só estava a perguntar se a pastora sabe de casos assim. Sabemos, temos Ok. conhecimento de muitos irmãos em Cristo Ok. que vivem como marido e mulheres, e marido e mulher, aliás, e servem e demonstram muita intimidade com o Espírito Santo, mas depois você descobre, mas como assim? Está a faltar nesses- o laço, está a faltar o anel. Mas nesses casos, qual é a posição da liderança? Ouvindo esse A tipo posição de da casos. liderança é aconselhar a casarem-se, uma vez que já se conhecem. O ideal é casarem-se, nós aconselhamos a casar, não esperar dar uma festança, porque tudo eles já fazem. Então, não podem condicionar o casamento à festa, à falta de condições, porque se há condições para estarem juntos e passarem dias e dias juntos, então há condições para se casarem, né? Comprometerem-se um com o outro. E é uma forma de proteção do próprio relacionamento também. Ok. E, pastora, vamos agora, por exemplo, mudar de um pouco sair da fase do namoro, né? Entramos agora para o casamento. Quando é que o casamento é uma bênção de Deus e quando é que é apenas algo correto? Bom, as bênçãos de Deus, elas são corretas, não é? E o casamento vai se Por tornar exemplo, uma pastora, bênção. sem querer te interromper, só para aqui fazer o contexto da pergunta. Por exemplo, há casos que a pastora falou há minutos atrás, de pessoas que casaram por causa do ministério, casaram para ascender a 1 grau. E pessoas que casaram com algum propósito. Ou seja, era mais ou menos para nós tentarmos perceber quando é que é bênção, porque produz bênção para outras vidas, ou quando é correto. Bom, Eu acho que também já acabei por responder. Né? é simultâneo. É correto casar. E quando o casal tem um propósito de vida juntos, e eles ajudam a transformar pessoas, ajudam a conduzir pessoas. Então, casamento é correto em si. E é uma bênção também, ao mesmo tempo que ele é correto de se fazer, porque a sociedade aprova, porque Deus aprova. O casamento é uma bênção, um casal estar unido, uma família estar unida e ir contra todas as expectativas erradas que tinham sobre eles, por exemplo. Porque quando um casal se une, há sempre alguém que diz, esses dois não vão longe. Acontece muito, pastor. Esses dois não vão chegar a lugar nenhum. Por que que eles estão a se unir? Uns vão dizer que é muito cedo, outros vão dizer que você não serve para ele ou para ela, mas o casal está unido e tem a plena convicção do propósito da união. Yes. Então é uma bênção. Estar unidos é uma bênção. A Bíblia declara que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Se o casal tem paz, se o casal está unido, se o casal se entende, tem propósito de vida, por mais que queiram mexer com aquele casal,
eles são abençoados. Yes. Ainda que aos olhos humanos não estejam a fazer nada extraordinário, só pelo facto deles estarem unidos e viverem em paz, isso já é uma bênção, Pedro. Porque bênção não é sobre ter muito dinheiro, não é sobre comprar a casa dos sonhos, é sobre colocar a cabeça na almofada e dormir em tranquilidade, em paz e em segurança. O teu parceiro, a tua parceira tem que te proporcionar isto. Quando você chegar em casa, apesar das intempéries lá fora, apesar de todas as situações desafiadoras que você passou lá fora, chegar para a tua casa, ter um colo para você colocar a tua cabeça e ter paz. É bênção. Isso não tem dinheiro que paga, não tem bem que compra. Você vê que tem homens que não trocam a tranquilidade do lar deles por nada. Isso é verdade, pastor. Ele diz, eu quero ir para casa. Quando termina o serviço, quero ir para casa. Mas há outros que dizem, vamos beber, vamos sair com os amigos. Por quê? Porque a casa dele não é tão acolhedora. Talvez vai encontrar uma mulher briguenta, vai encontrar uma situação não muito agradável. Então, é uma bênção ter um lar estável, firmado num alicerce sólido. É bênção. Pastor, eu já ouvi muita gente a dizer que a mulher é responsável pela paz no relacionamento. Isso é verdade? Na mesma proporção que o homem. Há pessoas que dizem que os homens são sempre crianças. Não, é assim, Pedro. A mulher, ela se torna aquilo que recebe, que você nutrir nela. Se você for aquilo que ela espera, ela vai te dar além. O que é ser além do que ela espera, pastor? Por exemplo, marido presente, provedor, carinhoso. Embora há casos que não precisamos aqui comentar de mulheres que mesmo tendo isso tudo fizeram e desfizeram com os maridos. Mas o que a maioria das mulheres quer é um homem que provê, é um homem que diz, deixa comigo, eu vou resolver. Alguém que ela possa contar. Alguém que desempenhe o papel de líder do relacionamento. Porque se você, homem, não liderar no relacionamento, ela vai liderar. E quando se der conta, está a ser liderado. Aquela senhora é muito autoritária. Não. Por detrás de uma mulher que começou a tomar o comando do relacionamento, houve um homem que esteve em falta. Então ela tomou posição e começou ela a liderar. Algumas mulheres têm a capacidade de ensinar isto ou de passar isto para o homem de forma sábia, mas outras não. Outras tomam dianteira. Tomam dianteira, agem tipo comando. Te pediu para trocar lá, 2 dias não trocaste. Ela vai trocar. Se te avisou um dia que era a reunião dos pais e filhos na escola e você faltou, na próxima reunião ela vai. E não vai te avisar que vai? Não, não vai. Então há uma necessidade de os homens conhecerem e desempenharem devidamente os seus papéis no relacionamento, bem como as mulheres precisam conhecer e desempenhar bem o seu papel no relacionamento. Há um ponto que a pastora aqui falou sobre prover. Vou já falar aqui. Eu acredito que eu sou um homem provedor, ou serei um homem provedor. Mas, pastora, no contexto europeu, o que é ser um homem provedor? Bom, o que eu costumo ouvir, porque eu também não... Aqui dividem a conta, 50-50. Não lido muito com eles, mas eles costumam dividir a conta. Costumam dividir a conta e fizeram disso uma regra. Devia ser a exceção, né?
mas eles fizeram uma regra. Então, às vezes, quando estamos a debater sobre o assunto, o ideal é colocar no contexto, ainda bem que você falou, europeu, porque em África é inaceitável. É inaceitável. E na Europa? Os africanos na Europa é inaceitável. Os africanos na Europa é inaceitável? É inaceitável. O homem tem que... Porque nós só mudamos de lugar, mas a nossa cultura permanece intacta, então o homem paga a conta. Tá bem, pastora. Ok. O homem paga a conta porque somos africanos. Mas agora, eu ganho 870. Como é que eu vou pagar a conta, pastora? Pagando a conta. 870, pastora. Se for a conta de um restaurante, procura um restaurante que você tenha capacidade de pagar. Não, mas quando nós estamos aqui a falar de pagar as contas, estamos a falar despesas de casa, tipo o aluguel de casa, luz, gás, não, agora, isso tudo, dentro do contexto europeu. Não, dentro do contexto europeu e até mesmo africano, se forem as contas de casa, o casal vai sentar e vai fazer uma planilha do orçamento, não é, das despesas, atendendo o facto de um ou outro receber mais do que o outro e ambos vão lutar para suprirem as necessidades da família, não é? Dividir as despesas fixas, despesas correntes, aquilo que é prioridade. A pastora acredita que nesse ponto de despesas de casa é aceitável haver divisão de despesas? Pode haver, sim senhora, desde que a balança esteja equilibrada. Desde que alguém... 50-50? Não, a balança equilibrada é eu me sentir confortável com o que estou a fazer. Okay. Tanto para o homem quanto para a mulher. Okay. Se nós os dois estamos confortáveis com isso, está tudo bem. Aleluia, amém. Amém. Pastora, uma pergunta. O que é mais difícil? Ser submissa ou amar a mulher como Cristo amou a igreja? O mais difícil é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Por que a pastora diz isso? Porque a submissão não é um castigo. A submissão é uma proteção. Ui. A submissão é uma prova de amor. Então, amar a esposa como Cristo amou a igreja, tendo se entregado por ela, é algo difícil de se fazer. Mas a submissão não é difícil. Por que vemos hoje muita luta de mulheres a dizerem que não podem se submeter? Será que há um conceito errado do que é submissão? E se há, a pastora poderia elucidar melhor o que é isso? Como é que é encarado hoje em dia? Submeter-se ao marido é submeter-se à liderança que ele representa. Por exemplo, eu vou para o meu local de trabalho, eu tenho um chefe de equipa. Certo. E o chefe de equipa diz, olha, hoje vocês vão fazer isto, isto e aquilo. Vai me doer se ele dizer isso? Não vai, porque eu estou aí para trabalhar. Eu estou aí para produzir e eu sei que ele é o chefe de equipa. Então, o mesmo acontece no casamento. O líder do relacionamento é o marido, mas não quer dizer que isso é para rebaixar a mulher. Não. É uma questão de hierarquia familiar. É uma questão de organização. A Bíblia declara que coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como sexo mais frágil. Isso está em 1 Pedro. Então, Deus dizendo essas coisas, não está a dizer que a mulher sendo submissa vai ser capacho. Não é sobre ser capacho. Não é para ser pisada. Não é para ser maltratada. Mas é para levarem o relacionamento de uma forma sábia e de uma maneira em que o homem, sendo o líder, represente o seu papel com sabedoria e a mulher da mesma maneira. Amém. Pastora, nessa senda de casamento,
as pessoas casam, vão viver juntos e há problemas. Como, como o casal deve lidar com o perdão? Porque existem mágoas que vão acontecendo. Nós vemos hoje em dia casais que se magoam, ficam uma semana sem falar. Ficam 2 semanas sem falar. Um vai para o quarto, outro fica na sala. Como é que o casal deve encarar o perdão e superar as crises do casamento? Se você notar que um casal brigou, e às vezes até por coisas banais, me refiro a coisas banais, não vou dizer aquilo que magoa muito e até pode causar divórcio, mas se você notar que entre um casal, por pequena coisa, ficam 2, 3 dias sem se falar, ambos são imaturos. Ambos são imaturos. Ambos são imaturos, porque nunca se deve quebrar a comunicação no relacionamento. A comunicação é fundamental. Até para eu perceber onde te magoei e o que é que eu preciso melhorar, nós precisamos conversar. Por mais que eu me sinta magoada, por mais que eu me sinta triste, seja qual for o tipo de sentimento, deve haver um diálogo sábio em que um emite e o outro recebe. Não é uma discussão, é mesmo uma conversa. Eu ouço aquilo que te aflige, não banalizo o que eu estiver a ouvir, porque existem pessoas que quando alguém está a falar das suas mágoas e das suas tristezas, ela vai dizer, isso é que te doeu, isso é que te magoou. Não, se magoa ele, cada um tem o seu sentimento, a sua maneira de ver as coisas, respeita a dor do outro. Então, é necessário ter diálogo e saber ouvir. Casal tem que ser bom ouvinte. Um homem falou à mulher, ouça. Há mulheres que não ouvem. A esposa está a falar, o marido, ouça. Não mexa no telefone, porque senão ela vai dar conta que você está a banalizar aquilo que ela está a tentar passar. Então, casais que deixam de se falar uma semana, um mês, é imaturidade. São infantis. O relacionamento em si ainda não amadureceu também. São infantis. Exatamente. A pastora falou agora de telefone. Como é que a pastora encara a privacidade no casamento? Hoje em dia, muitos relacionamentos terminam por causa do telefone. É privado. Certo, mas não é privado. Como é que pode ser privado? O próximo, mais próximo que você tem é o teu parceiro. Alguém que vai te ver como nunca ninguém te viu. Que vai sentir todos os teus cheiros. Que vai conhecer todo o mapa do teu corpo. Que privacidade? Então não existe privacidade. Não existe privacidade porque o casal acessa a tudo. Eu tenho acesso ao teu corpo, tenho acesso às tuas finanças ou não, mas isso não importa. Eu faço a tua comida, posso te envenenar se eu quiser, mas isso, claro, não vai acontecer. É apenas um exemplo. Mas é para dizer o quê? Como é que eu acessei a tua vida toda e aqui não tenho acesso? Isso não existe. Tem que ter acesso às senhas, até porque se acontecer alguma coisa, alguém tem que desbloquear o telefone. Exatamente. Então tem que ter acesso às senhas, tem que ter acesso às redes sociais, tem que ter acesso a tudo. Vai mexer de qualquer maneira? Não vai. Mas pode sim, senhora, ter acesso. Vamos dizer que os casais que não aceitam que o outro parceiro toca no seu telefone têm alguma coisa a esconder. Sim. Pressupõe-se isso. Que se a pessoa está a esconder e não quer que o parceiro tenha acesso ao telefone, é porque está a esconder alguma coisa. E é algo grave. Amém, pastora. Como pastora, vamos entrar aqui nas profundezas de pastores. Como pastora, e também pelos longos anos de ministério e experiência que já tem, vemos muitos escândalos nas igrejas de pastores. Pastores que casaram e separaram-se.
Como é que a pastora encara isso e quais são as consequências disso ou como evitar isso? Bom, a Bíblia declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por muito tempo, muitas mulheres esconderam a nudez dos esposos, as traições, até mesmo de servos, porque não convinha, porque para evitar os escândalos. Mas atualmente não. Atualmente não. As pessoas expõem as situações. Expõem. Não é que naquela altura não existiam pessoas a agir mal, existiam. Mas atualmente as pessoas elas expõem mais o adultério, né? Nesse caso. Tanto de homens servos e líderes, quanto de mulheres servas e líderes. É uma fase da igreja muito desafiadora. Isso coloca a integridade da igreja à prova. Isso descredibiliza a igreja. O que eu faço como serva de Deus é que quando leio notícias do gênero ou vejo situações do gênero, para não agravar a situação, não coloco lenha na fogueira. Porque eu vejo muitos cristãos que partilham conteúdos que, como cristão, Não devíamos partilhar. Aconteceu sim, outros vão partilhar, mas você faz a diferença e simplesmente não partilha. Mas nós partilhamos coisas que não devíamos partilhar. Isso é triste. Pastora, e para aqueles casais, pastores, líderes, como é que um líder lida com as crises do relacionamento? Nós sabemos que, por exemplo, como pastores, não se abrem com qualquer pessoa. Sim. Têm dificuldade, uma das maiores dificuldades dos líderes mesmo é encontrarem pessoas com quem se abrirem. Sim. Mas, por exemplo, como é que os líderes lidam com crises no relacionamento? Primeiro, o liderar vai te colocar numa posição solitária, porque às vezes a liderança nos torna pessoas solitárias, porque o que temos à nossa volta nem sempre tem maturidade suficiente para ouvir e não julgar. Mas todo líder deve ter um lugar aonde ele vai e consiga dizer: estou a passar por isso. Todo líder deve ter alguém com quem ele possa contar, alguém que ele tem por pai, porque um pastor que não tem mentor, que não tem casa de oração, que não tem referências, é uma pessoa que pode ser facilmente comida de lobos se porventura estiver a passar por uma situação que carece de aconselhamento e ele não tem quem o aconselhe. Então, o líder deve procurar sempre pessoas maduras, idôneas e pessoas que, ao ouvir um erro, uma falha, em vez de julgar, vai aconselhar e vai manter sigilo. A pastora disse algo aqui muito importante que até tive a pensar sobre isso, que liderar é um caminho que vai te tornar um pouco solitário, ou seja, vais te sentir um pouco isolado. Mas é algo que a pessoa ganha inconscientemente ou conscientemente de que eu estou sozinho, ou não vê mesmo. Não. Bom, nesse percurso, alguns vão te odiar pelo que você representa, outros vão te amar exatamente pelo que você representa. E aqueles que te amam, você não vai querer os decepcionar ou deixar claro, evidente, de que você tem falhas, que você
é ser humano e que também erra e que também cai, porque eles não têm preparação nem estrutura para um Pedro falhado. Yeah. Não têm. Então você não pode contar com eles para contar certas coisas. E aqueles que te odeiam, pior ainda. Como você vai contar as tuas fraquezas aos teus inimigos? Ou aqueles que te têm como inimigo? Então, a caminhada vai te tornar solitária porque você vai defender princípios com os quais muitos não corroboram. A caminhada vai te fazer apontar os erros dos outros. E quando você cair, eles vão falar: oh, ele também erra. Ele também falha. Meu Deus, achei que fosse santo, porque pregava muito sobre santidade. Aí você vai começar a sentir só Deus e você. Então, há que se ter muita cautela. Isso é muito profundo. Fiquei quieto. Fiquei quieto porque Deus tem, falo assim de mim, Deus tem me colocado à prova às vezes em posições ou com responsabilidade que eu falo assim, se dependesse de mim não receberia, mas ao mesmo tempo que essas responsabilidades vão chegando, pastora, não consigo ver, começo a perder a noção de conversa com certas pessoas ou disposição com certas pessoas. Eu falo assim, vou lhe contar isso, ele não tem maturidade para ouvir isso. É exatamente isto. É isso que eu já falou de falar. É o que acontece comigo. É o que está acontecendo comigo. E quando o assunto for espalhado, a culpa não será dele, a culpa será sua, porque você é que não analisou bem quem dar esta informação. Exatamente. É como se você tivesse como é que falam? Dar uma banana para o macaco guardar. Olha, guarde só isto, não coma. Qualquer momento ele vai comer. Ele vai comer. Então, é como uma informação entregue à pessoa errada. Amém. Pastora, como é ser mulher de pastor? É uma bênção. Tem os seus desafios. Pastor, não queremos ouvir tem os seus desafios. Queremos ouvir quais são esses desafios. É muito superficial. Tem os seus desafios. A igreja em si cobra muito da esposa do pastor. Cobra muito em que sentido? Não quer saber se a esposa do pastor tem chamado ou não. Eles querem que a esposa do pastor... ao mesmo tempo, alguns querem que ela se envolva no ministério, faça as coisas, e tem outros que acham que a esposa do pastor é muito enxerida e que não devia estar a fazer aquelas coisas. Enfim, como esposa do pastor, o ideal, se a pessoa não tiver um chamado de Deus, um ministério específico, e não tiver convicção sobre o assunto, o ideal é ser a parceira e ajudadora ideal para o seu marido. Se a mulher do pastor tiver a fazer isso, ela já está a cumprir o chamado dela. Ainda que muitos não percebam desta maneira. Mas, se ela é uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma ótima ajudadora, que é o que a Bíblia declara, ela já estará fazendo o papel dela. Porque eu vejo também, pastora, isso que a pastora disse é verdade, porque eu vejo muitos ministérios obrigando mulheres de pastor a pregar. Mas às vezes ela não foi chamada para... Pode ser que ela não tenha chamado para isso. Não é que ela não conheça a palavra ou não tenha compromisso com Deus. Há uma confusão que fazem ali. Mas às vezes a pessoa não tem chamado para isto. E comparar alguém que tem vocação, chamado para fazer o que está a fazer, com alguém que só está a fazer porque está naquela posição, é diferente, Pedro. Me colocar a pregar porque eu sou a esposa do pastor fulano, ou me colocar a pregar porque eu sou uma excelente pregadora, é diferente. E a igreja tem que aprender a distinguir isto, porque senão nós vamos sempre criar situações de divergência entre igreja e esposa do pastor. Outra coisa,
a esposa do pastor não é rainha da igreja. Não é. Não é primeira dama da igreja, não é. A esposa do pastor é serva. É serva. Às vezes nós vemos esposas de pastores como se fossem rainhas e a igreja como se fossem os seus súditos. Isso não existe, isso não é bíblico. Isso até devia ser pecado, enfim, mas pronto. Quero dizer com isso que esposa de pastor é serva de Deus, está ali para servir como o seu marido serve a igreja, cuidando de almas se tiver chamado, mas se não tiver, cuidando do seu marido. E como é que a pastora lidar em si com... Pastora é mulher, né? E tem família, tem filhas. Como é que a pastora lidar com o facto de, às vezes, o pastor se retirar para atender às coisas da igreja, quando, na verdade, a pastora queria estar com a família? Como é que a pastora gere isso? A questão sincera é que não é fácil conciliar o chamado ministerial pastoral com as lidas, às vezes profissionais e até mesmo familiares. Isso não é fácil porque o ministério pastoral demanda muito do nosso tempo quando ele é levado com zelo. Então, o que nós procuramos fazer, para mim, eu costumo dizer que eu nasci para fazer o que eu faço. Amém. E hoje eu entendo perfeitamente. No início do meu casamento, quando não tínhamos maturidade, essas coisas criavam e causavam muita confusão. Mas atualmente não. É algo que juntos procuramos lidar, administrar e buscar a melhor maneira de levar as coisas. Amém. A pastora disse agora que no início foi muito difícil. Se a pastora tivesse que deixar uma palavra para servas do Senhor que estão a casar com pastores nesse momento, o que a pastora diria? Ou seja, em termos de coisas que se calhar poderia ter feito melhor e não fez no princípio, sabendo que estava a casar com um servo que é pastor. Bom, primeiro, a mulher tem que saber que ela casou com um servo não no intuito de lhe moldar ao seu prazer ou às suas vontades, mas uma vez casada com um servo de Deus, é esperado que coisas do gênero aconteçam, mas que também o tal servo de Deus tem que ter consciência de que, apesar de ser servo de Deus, ele constituiu família e não deve doar-se para a obra por completo e negligenciar a sua própria família. Então ele tem que encontrar um equilíbrio entre tudo isso. Ele tem que encontrar um denominador comum entre tudo isto, porque senão ele estará desagradando a sua esposa e, consequentemente, desagradando a Deus também, porque a Bíblia declara que devem coabitar com a esposa com entendimento para que as vossas orações não sejam interrompidas. Quer dizer que se a esposa estiver triste e com razão, a oração não sobe. É algo muito sério. Então, o homem de Deus, o servo de Deus, tem que encontrar esse equilíbrio. E a mulher, ao lidar com este assunto, tem que ser sábia. Tem que abordar o assunto de maneira sábia, cautelosa, não fazendo exigências e com arrogância. Às vezes, muitas mulheres não são ouvidas no relacionamento por causa da maneira como ela quer abordar o assunto. Quer abordar um assunto já entrando para uma discussão. Ela não quer resolver o problema. Na verdade, ela quer provar que tem razão. E muitas das vezes, nesta busca pela razão, acaba criando mais confusão. Então, se a mulher de forma sábia saber tratar o assunto, chamar o marido à razão, mas sem criar adjetivos
que ferem, criar situações que vão agravar o problema, é provável que esse homem não ouça no momento, mas ele vai se rever. E até o Espírito Santo também trabalha nisso, né? Amém. Amém. Pastora, antes de nós estamos a entrar já mesmo para a fase final, temos pouquíssimos minutos. Mas há um assunto polêmico que saiu nas redes sociais há uns tempos. A pastora Glória Silva disse que casada não pode andar com solteira. Como é que a pastora interpreta as palavras da pastora Glória Silva? Bom, a pastora não estava errada ao dizer isso. Ela só esqueceu de dizer que existem mulheres solteiras que são íntegras, mulheres solteiras que têm muitos bons conselhos a passar, mulheres solteiras que têm mais juízos do que muitas mulheres casadas. O que ela quis passar é que o ideal é que uma mulher casada receba conselhos de outra mulher casada, de preferência a casada que tenha um relacionamento exemplar. Porque também existem mesmo muitas casadas, só Jesus na causa. Então, eu acho que as pessoas fizeram uma tempestade em um copo d'água, mas às vezes é necessário subentender aquilo que a pessoa quer passar. Eu também achei que as pessoas exageraram. É importante que a mulher casada tenha amigas casadas para se espelhar nelas, mas se esses casamentos forem exemplares. Exatamente. Porque há muita gente casada a fazer coisas horríveis. Concordo. E nós Conheço. sabemos disso. Há muita mulher solteira íntegra que não quer saber de homem casado para nada. Exatamente. Há muita mulher solteira que não quer o marido de alguém. Ela também está à espera do casamento dela. Amém. Então, nós não podemos julgar a mulher por ser solteira. Nós olhamos para a pessoa, ou seja, a mulher casada que tem uma amiga solteira deve apreciar o caráter da amiga solteira. Então, a amiga solteira, ou se ela tiver uma amiga solteira, esta amiga solteira tem que agregar valores ao relacionamento dela, caso esta amiga lhe aconselhe em relação ao relacionamento. Amém. Amém, pastora. A pastora está agora no gabinete. Entram dois casais, um casal, nesse caso, um homem e uma mulher. E vêm pedir conselhos. Vêm informar uma decisão. Eles estão desistindo do casamento. Não conseguem mais, não podem mais. O que é que a pastora aconselharia a esse casal? Nós vamos ouvir as causas e analisamos, não é, se são causas para divórcio ou não. A Bíblia declara que a única coisa que pode levar um casal a divórcio é o adultério. Se houve adultério e os dois concordam com a separação, é bíblico e se querem assim, por mais que doa um ou outro, vai ser assim. Mas, ainda assim, existem aqueles que mesmo adultério eles perdoam e bola para frente e estão juntos. A pessoa já teve que presenciar um caso de divórcio que lhe doeu muito, não gostaria de ver aquilo e doeu mesmo aceitar, achou que não, esses não poderiam se separar. Não, eu recebi um casal, aqueles dois eram bem tóxicos, assim mesmo. Então eu me perguntava, mas o que é que esses dois estão a fazer juntos? Eles são muito tóxicos, porque um contava as traições e a mulher também contava as traições. Eu só lhe traí porque ele me traiu primeiro. E os dois trabalhavam no mesmo lugar e a mulher teve relacionamento com um colega, mas ainda estavam juntos. Aquilo para mim era muito doentio. Como é que eles ficavam juntos? Ai, meu Deus, era horrível. Era horrível. E o dia do aconselhamento pastoral só Deus, para você ter noção do que a gente passa para aconselhar. Não é uma coisa fácil. Nesses casos, é melhor separar. Aconselha-se a dar sempre um jeito. Nós nunca aconselhamos ao divórcio. A decisão de divórcio
parte do casal. Certo. Então, se vieram ter conosco, é porque eles sabem que querem, é porque eles querem uma solução para aquilo. Porque quando vêm, querem uma solução positiva, favorável. Se não vierem, então querem separar-se. Exato. Vieram, nós nunca dissemos separa. Nós sempre aconselhamos biblicamente aquilo que pode ser feito. Perdão, reconciliação, mudança de comportamento e respeito mútuo. Mas, enfim, no caso daquele casal, só Jesus na causa. Para os solteiros e solteiras que estão cansadas de esperar, o que é que a pastora diria? Bom, às vezes quando ansiamos muito por algo, isto acaba não acontecendo, porque nós todos estamos passando por uma prova. Então, pode ser que a tua prova seja aquela. A Bíblia declara: não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, o ideal para quem está a esperar é continuar esperando em Deus, não condicionando as tuas alegrias e tristezas a este assunto, que é a espera por um parceiro ou uma parceira, mas vivendo na plenitude, vivendo no amor e na graça de Deus, ciente ou crente de que num momento certo as coisas vão acontecer. Amém. E investir em autoconhecimento, investir em si mesmo, nas suas habilidades e aptidões é importante. Você está a querer alguém, também tem que se potencializar. Yes. Amém. Pastora, estás numa sala onde tem casais, jovens, todo mundo está nessa sala e está a ouvir a pastora. Deixa um conselho para esses casais. Não case porque estás a ser pressionado. Não case pela beleza. Beleza acaba. Não case porque a pessoa exerce um cargo de chefia ou uma profissão que é extremamente aplaudida. Case com a convicção de que você estará levando um parceiro para a vida, alguém que será um excelente pai para os seus futuros filhos e alguém que vai poder suportar um dia a tua inutilidade. Não basta ser útil agora, mas é necessário ter consciência de que a vida tem altos e baixos. E nesses altos e baixos da vida, você deve estar preparada ou convicta de que quando estiver em alta, eu ainda vou estar com aquela pessoa. Quando estiver em baixa, eu ainda vou querer que aquela pessoa esteja do meu lado. Amém. Para esposas de pastores jovens. Para esposas de pastores jovens, existem mulheres que dizem: eu quero um servo de Deus para casar, mas ela não é serva. E depois do casamento, quer que o marido deixe de ser servo. Se você não quer um servo de Deus, não casa só porque você quer casar e sabe que os servos de Deus levam para o altar. Case com um servo de Deus para acompanhá-lo ministerialmente, não para atrapalhar o seu ministério. Se você não quer uma vida de serviço ministerial, case com alguém comum, assim como você. É o tal do jugo desigual. O jugo desigual não é só de conterrâneos e terras. Não é só de tribos e hábitos, usos e costumes. É isso também. Não têm os mesmos ideais, não acreditam nas mesmas coisas, mas ainda assim se casam e depois cria-se muita confusão. Amém. Pastora, se as pessoas quiserem segui-la, ver mais conteúdo da pastora, beber mais da pastora, como é que as pessoas fazem? Quais são as redes sociais da pastora? Bom, eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no TikTok.
Qual é o nome do Insta, do TikTok? Eu uso o mesmo nome para todas as redes. Alexandra Antônio. Antônio. Então, pessoal, procurem Alexandra Antônio. Podem ir para o TikTok. Nunca vi o Instagram, pastora. Mas tá aí. Vou já marcar. Aí eu dei a gestão dele. Vamos já mandar, vamos meter aí também. Dei vai a gestão aparecer. dele, a comunicação e imagem. Não sei o que é que eles estão a fazer lá, mas enfim. Vai aparecer aí o Insta da pastora para vocês poderem seguir. Pastora, mais uma vez queria agradecer a disponibilidade da pastora. Eu que agradeço por poder passar alguma coisa. Amém. Poder agregar alguma coisa satisfatória, positiva na vida de quem nos assiste, quem nos ouve. Amém. É sempre bom ser bênção, ser luz. Amém. Amém. Eu costumo dizer, eu só tenho 2 links. O meu primeiro link é a oração. O meu segundo link é Pastor Bruno. Amém. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aí a nos assistir. Nós estamos aqui, mas daqui a 15 dias estaremos aqui novamente com uma outra convidada. Siga-nos nas nossas redes sociais e subscreva o nosso canal. Partilha com alguém, comenta aí. Não queiras só ficar tu com esse contato, com este conteúdo todo que foi passado aqui pela pastora diaconisa Alexandra. Partilha com mais alguém. Queria agradecer ao pastor Adão que nos apoiou neste episódio. Eu acredito que vai continuamente nos apoiar. Queria agradecer também ao pastor Bruno. Hoje viemos gravar o podcast e utilizamos o carro do pastor Bruno. Então, meu pai, por favor, patrocina aqui o Bangcast. Que Deus Pai rico e poderosamente possa abençoar. A pastora pode encerrar com uma oração, por favor? Amém. Glória a Deus. Soberano Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, que quando essas gravações saírem, ó Pai, elas possam impactar vidas. Senhor, livra-nos das polêmicas desnecessárias, ó Pai. Nós queremos que haja crescimento no Teu reino e que muitos possam se achegar a Ti por intermédio dos Teus ensinamentos. Abençoe o Bang, abençoe a equipa deste lugar, abençoe, ó Pai, a todos nós, porque as Tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. Em nome de Jesus, leva-nos em paz e em segurança. Amém. 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 Até a próxima. Pastora, Deus abençoe grandemente. Tá? Amém.